interleucinas. Interleucina 1, 6 e o fator de necrose tumoral, que são 3 citocinas aí pró-inflamatórias. Até aí foi beleza, creio eu que todo mundo entendeu isso direitinho. Hoje vou falar de 3 citocinas, falar do inflamassoma, isso a gente não chegou a comentar, se eu não me engano, mas a gente vai abordar isso direitinho hoje com calma. E a aula vai ser rapidinha, coisa de 20 minutos já. Vamos começar falando da interleucina 12. Ela é secretada pelas células dendríticas e macrófagos. Ambas trabalham também como o quê? Como APCs, ou seja, células apresentadoras de antígeno. Ela estimula a produção do interferon gama. Vocês lembram o que o interferon gama faz? Hein? Lembram? Também. A gente tem que lembrar que ele ativa macrófagos também. Ela atua nessa parte de ativar os macrófagos. Isso é importante a gente só lembrar disso direitinho. Outra coisa que vai acontecer outra coisa não, desculpa. Ela vai estimular a produção de interferon gama pelas células natural killers e também pelas células T. Ou seja, o interferon gama ele vai ser produzido pelas células NK e pelas células T, até aí de boa. Uma coisa que ela vai fazer também, essa interleucina 12, é o quê? Aumentar a citotoxicidade mediada pelas células natural killers e pelas células T citotóxicas. Beleza? Ou linfócito T citotóxico. Ele vai aumentar a citotoxicidade, ele vai tipo... Como é que eu explico? Dá o exemplo igual eu dei em relação às citocinas e quimiocinas, como funciona. Você tomando uma dose de vodka, olha para vocês verem, pensa dessa maneira, uma dose de vodka, não desce muito bem, ou uma cachaça bem ruim, não desce muito bem. Aí, quando a gente mistura essa cachaça muito ruim com mel, ela desce suave, entre aspas, é uma suposição. É a mesma coisa, e aí você vai não sentindo esse doce mais ali, vai tirando aquela percepção do ruim ali, o que vai acontecer? Você vai tomar mais e vai ferrar você mais um bocado. Aí o que vai acontecer com isso aí? É a mesma coisa disso aqui, ó, vai aumentar a citotoxicidade. A cachaça mata. Mas vamos supor, se coloca a interleucina ali, o que vai acontecer? Vai matar mais ainda. Esse seria o efeito dessa interleucina 12 com essas células natural killer e o linfócito T citotóxico. Ele dá aquela condimentada a mais ali que você vai matar mais as células, em poucas palavras. Mas eu acho que essa referência com a cachaça não pegou muito bem, não. Não bateu muito a ideia, não. Mas eu acho que vocês entenderam isso aí direitinho. Entenderam ou não? Só pegar uma água aqui, pessoal. Não, vocês estão entendendo? Então tá bom. Essa interleucina 12, então, elas vão ser produzidas após a resposta aos PRRs. O que são os PRRs? São os receptores de reconhecimento padrão. Ou seja, teve um estímulo microbiano ali, um PAMP, uma molécula, um padrão molecular associado a um patógeno, que associou ao receptor de reconhecimento padrão de uma célula. O que vai acontecer? Isso vai induzir a produção de quem? De interleucina 12. Entenderam isso? Ou seja, aí que a gente já agrega o conhecimento das outras aulas, que a gente faz o quê? Tem o PAMP, teve um estímulo ali microbiano, que é uma molécula, padrão associada ao patógeno, um padrão molecular associado ao patógeno. O que vai acontecer? Isso vai se ligar
a um receptor padrão, de reconhecimento padrão, e vai induzir a produção disso aqui. Outra coisa, o interferon gama também estimula a produção dessa citocina. O que vai acontecer nesse caso, então, pessoal? O interferon gama, que foi estimulado sua produção pelas natural killers e pelas linfócitos T, esse vai estimular a produção de quem? De interleucina 12. O que vai acontecer, então? Uma retroalimentação. Por exemplo, um macrófago e uma célula dendrítica. Isso produziu... desculpa. Ela é produzida pelo macrófago e célula dendrítica. Ali, ele vai ter o contato com o agente microbiano, com os pumps lá, vai induzir a produção de quem? Interferon gama também. O que vai acontecer? Vai tendo essa retroalimentação ali. Acho que eu confundi tudo para vocês, né? Ou vocês entenderam? Então, vamos lá. Vamos voltar aí, que tem hora que nem eu entendo, é melhor eu repetir mesmo, senão a gente não sai do lugar. Vamos lá. A interleucina 12, ela é produzida por células dendríticas e macrófagos, ambas APCs ali praticamente, né? Essa interleucina 12, em contato com as células natural killers e os linfócitos D, estimulam a produção de quem? De interferon gama. Até aí, perfeito para todo mundo. O que esse interferon gama faz, essa interleucina 12... Desculpa. O que essa interleucina 12 faz com as células natural killer e linfócito T citotóxico? Aumenta a sua capacidade de matar outras células. Ou seja, essas células vão com uma faquinha, agora eles dão um revólver carregado para elas. Em poucas palavras, isso faz a interleucina 12 com essas duas células. Entenderam? Além de estimular a produção de interferon gama. Até aí eu acho que todo mundo entendeu, isso é bem tranquilo. Essa interleucina 12, ela vai ser produzida quando? Quando tem o estímulo microbiano, ou seja, um PAMP, um padrão molecular associado ao patógeno, que é ligado a quem? A um receptor de reconhecimento padrão presente onde? Nas células dendríticas e macrófagos. Nesse momento que é a produção de quem? Da interleucina 12. E o que vai acontecer? O interferon gama, que ele é produzido pelas células natural killer e pelas células T, ele também estimula a produção dessa citocina por quem? Pelas células dendríticas e macrófagos. Aí o que vai acontecer? Essa citocina que estimula a... Vamos lá de novo. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Só para eu explicar essa parte que está sublinhado aqui. Essa interleucina que está quietinha lá, a interleucina 12, ela estimula quem? NK e CTL a produzir interferon gama. Interferon gama, por sua vez, quando ligado às células dendríticas e macrófagos, estimula a produção de interleucina 12. Então, fica aquele ciclo vicioso ali. Tipo assim, é a mesma coisa de você dar dinheiro e receber para dar esse dinheiro e só vai ficando esse ciclo assim, vai aumentando muito mais. Entenderam? Você dá 1 e recebe 3. Aí você vai só aumentando isso aí, em poucas palavras. Essa é a interleucina 12. Então, a principal ação é o quê? Aumentar a citotoxicidade mediada pelas células NK e CTL. Joia. Então, vamos lá. A interleucina 18, aí eu falei que ia ser rapidinho, já estão indo 15 minutos. Já era para a gente estar acabando a aula, pessoal. Vocês ficam perguntando, aí o trem não rende. Não rende uma ova, né? Sim que é bom. Vamos continuar. Ela vai ter as mesmas ações da interleucina 12,
aumento dessas ações das células natural killer. Só que a produção, tanto da interleucina 18 como da interleucina 1, ela vai depender de quem? Desse inflamassoma. O que é esse de inflamassoma? Vocês lembram? O que é o inflamassoma, pessoal? Então, e esse aí que é o danado. Eu vou falar no próximo slide ali, vocês vão entender bonitinho. Aí a gente tem o quê? A interleucina 15, que tem função de estimular o crescimento e sobrevivência dessas células natural killer e células T. E o que vai acontecer? Elas vão ficar vivas por mais tempo. Vocês lembram o que acontecia com as células quando são ativadas? A sua sobrevida reduz. No caso, essa interleucina 15, ela trabalha de uma maneira de aumentar a sobrevida dessas células. Isso em poucas palavras. E aí, apresentar na superfície das células dendríticas, para as células NK, o que vai acontecer? Vai ativar a sinalização que promove a produção de interferon gama. O interferon gama vai estimular o quê? A gente volta aqui. A produção de interleucina 12. Entenderam isso? Então, joia. Acho que entenderam. Essas são citocinas assim bem tranquilo, mas agora nós vamos falar a respeito disso aqui, ó, do inflamassoma. Esse inflamassoma, eu acho que eu fico olhando para a tela aí, vocês devem achar a coisa mais esquisita do mundo, né? Que eu não sei se os slides ficam do lado de cá ou do lado de cá, mas minha tela tá do lado de cá. Mas eles nada são mais do que complexos de sinalização. Olha a confusão que é isso aí. Eles são formados a partir de uma subfamília de NLRP, que são dos receptores do tipo NOD, ou seja, daqueles N, L, R. Vocês lembram disso? Receptors like NOD. O inglês aí é bom, melhor que João Danico. E isso que vão formar o quê? As formas ativas da interleucina 1, que é uma das principais citocinas pró-inflamatórias, e da interleucina 18. Tá, Martúlio, você falou, mas cagou para a explicação. Não entendi nada, não é verdade? Vamos para a imagem que vocês vão entender isso mais ou menos aqui um bocadinho. O que acontece? Tem uma bactéria, algum organismo extracelular aqui, isso aqui é dentro de uma célula qualquer. O que vai acontecer? Temos o sensor NLRP3, é aquele do receptor like NOD, é um sensor dele ali. Essa bactéria, ao entrar na célula ali, ou seja, produtos bacterianos entrando, vai se ligar a um adaptador e essa caspase 1 negativa, inativa ali. E isso vai gerar esse inflamassoma. Isso tudo dentro da célula ali, quando tem aqueles lisossomas, aquelas coisas, que vai gerar uma forma ativa da caspase 1, que vai ativar essa pró-interleucina 1 beta. E essa pró-interleucina 1 beta, depois de se ligar à caspase ativa, vai fazer o quê? Vai ser secretada no espaço extracelular como interleucina 1 ativa, a forma ativa dela ali. Vamos voltar a isso de novo. Isso é chatinho, né? Confuso, para falar a verdade, bem confuso. Mas vamos lá. Uma bactéria está do lado de fora. Ela entrou dentro da célula. O que aconteceu? Produtos bacterianos ali da membrana plasmática, essas coisas, entram em contato com esse receptor aqui, esse like node receptor do P3 aqui, esse NLRP3,
Lá dentro da célula vai ter o quê? Um adaptador, vai ligar essa galera toda, olha para vocês verem. Vai formar um inflamassoma. Quem que vai ligar? Esse sensor, esse adaptador e essa caspase 1 aqui. Isso tudo devido a quem? A esse produto bacteriano formado anteriormente ali, que entrou nessa célula ali. Isso formou um inflamassoma a partir dessa enzima que estava inativa ali. Aí juntou essa enzima inativa, o adaptador e o sensor que teve o contato. Vamos supor, vou desenhar aqui, fica mais fácil. Esse receptor aqui, ó, esse sensorzinho aqui, ele teve contato com essa bactéria aqui. Dentro do citoplasma ali tinha o quê? Um adaptador e essa enzima caspase 1 de forma inativa ainda. A partir do momento que teve esse contato do sensor com a bactéria lá, vai rolar o quê? Vai ligar o adaptador, vai ligar essa caspase 1, formando quem? Esse inflamassoma. Esse inflamassoma vai liberar a caspase 1 de forma ativa. Que aí, dentro do núcleo lá, que teve a transcrição, isso aqui bonitinho aqui é o núcleo, do gene para pró-interleucina 1 beta, que é a forma inativa ainda, é uma pró-interleucina 1 beta, o que vai acontecer? A partir do momento que tem contato com essa caspase ativa, ela vai largar de ser pró e vai ser ativada, sendo secretada, e isso já virando uma citocina pró-inflamatória. Confuso, né, pessoal? Mas é basicamente isso, é uma ligação de tudo aqui que vai liberar a interleucina. Isso é inflamassoma. A inflamassoma é o quê? A junção do sensor ativado ali pela bactéria lá do lado de fora, um adaptador que está no citoplasma, um adaptador é como se fosse um plugzinho ali para o negócio ligar melhor, com a caspase 1 inativa. Ativa essa caspase, que vai ativar, posteriormente, essa interleucina de uma forma inativa, ativando ela, causando uma forma ativa. E isso ela é secretada para onde? Para fora da célula. Aí vem a interleucina 1, vira a interleucina 1, atuando ali, trabalhando. Entenderam? Essas coisas são confusas, pessoal. Vocês acham que é fácil, mas não é não. Mas vocês entenderam agora a interleucina 18 tem as mesmas ações da interleucina 12, a interleucina 15 tem funções de estimulação do crescimento e sobrevivência da célula K e tal. Aqui, beleza. Isso é um pouquinho complexo. Vamos para frente, então. Vamos para uma coisa um pouco mais simples. Recrutamento dos leucócitos para os locais da inflamação ou da infecção. Vocês lembram como que isso funciona? Isso eu mostrei algumas vezes para vocês nas aulas presenciais e é bom a gente retomar isso aí só para a gente entender certinho isso aí. Tem uma inflamação aguda, seja por uma infecção ou por uma lesão. Grande número de leucócitos e monócitos vão para o local. Quem que está chamando isso para o local? São quem? As quimiocinas e citocinas. Essas quimiocinas vão recrutar para aquela região onde tem um foco de inflamação ou / infecção ali. Beleza? Deixa eu só responder a pergunta para eu não ficar perdido. Funciona como um estímulo para ativar a citocina IL-1 e IL-18. Isso é o exemplo mais claro que é o inflamassoma. A função dele é basicamente isso. Ativar a interleucina 1 e a interleucina 18 para serem secretadas no humus lá, no soro do sangue, no sistema humoral, eu esqueci as palavras. Mas é que esse tempo assim é complicado, pessoal.
que tá um tempinho nojento, não para de chover, mas vamos lá. Aí, o que vai fazer? Vocês lembram do recrutamento, que é igual a gente tinha falado, a partir das citocinas, quimiocinas e etc. Quem que vai atuar lá nessa região? As principais citocinas pró-inflamatórias, que são fator de necrose tumoral, interleucina 1, interleucina 6, e essas terão múltiplos efeitos nas células endoteliais vasculares. São bastante mesmo. Também nas células leucocitárias e da medula óssea. Mas eu vou aumentar essa imagem aqui para a gente trabalhar isso aqui de uma maneira melhor. Ó. Oh, caramba, deixa eu pôr isso para frente. Cadê para frente? Aqui. Opa. Estão conseguindo ver aí agora, pessoal? Acho que melhorou a imagem, né? Vocês lembram das integrinas, da E-selectina, dos ligantes selectina? Essas citocinas que eu comentei, essas citocinas pró-inflamatórias, elas ativam essas E-selectinas, essas integrinas, de maneira ao quê? Aumentar a potência de adesão dessas células ali, fazendo com que elas façam essa diapedese ali para o tecido. Elas saem dos vasos e entrem no tecido. Entenderam isso? Tá joia. Que isso é uma coisa bem tranquila, né? Que aí a gente tem esses ligantes da selectina, que olha aqui, que bonitinho. Ele vai encaixar aqui, nisso aqui. Isso, essas células vão rodando, de uma maneira, ó, seguindo bonitinho aqui, até ter uma afinidade perfeita ali, entre aspas, e essas integrinas outras aqui, ó, a partir do momento que se liga a esse ligante de integrina, ligou todo mundo e etc., o que vai acontecer? Essa célula que estava rolando, não 6, aumenta esse espaço intercelular vascular, facilitando essa diapedese. Isso em poucas palavras, né? E essas quimiocinas sempre estimulando a entrada disso aqui. Olha a quantidade de quimiocina aqui no meio dessa matriz extracelular. É bastante. Os macrófagos que estão lá dentro ali, o que eles vão fazer? Vão liberar citocinas para quê? Para aumentar essa agregação ali, para parar mais células e entrar mais células, para ativar aquela situação ali. Entenderam isso, pessoal? Vou voltar o trem para o lugar aqui. Depois eu não sei como é que estava a aula. Então, joia. Isso aqui é bem tranquilo. Vamos repetir aquele videozinho de sempre daqui a pouco. Deixa eu passar aqui o slide. Cadê o trem de passar slide? Shit. Aqui. Aqui. Pronto. Então, todo mundo entendeu esse aqui. Bem tranquilo. O que acontece também? A gente vai ter o quê? Fator de necrose tumoral e interleucina 1 vão induzir essas células endoteliais pós-capilares a expressar a E-selectina, aumentando o quê? A expressão de ICAM1 e VCAM1. O que é o ICAM e VCAM? São as moléculas de adesão celular, ou intracelular também, que vão fazer o quê? Que são os ligantes das integrinas dos leucócitos e monócitos, fazendo com que dá aquela parada ali. Essas moléculas de adesão aqui que estão ligadas a quem? As integrinas lá dessas células. Poucas palavras, bem tranquilo. Não vamos apavorar não, né? Essas citocinas também vão estimular a secreção de algumas quimiocinas. Olha, o ACXCL1, que vão
ligar aos leucócitos e a CCL2 aos monócitos. Monócito, a forma inativa, entre aspas, na corrente sanguínea, a partir que vai para o tecido, ele é ativado e se transforma em quê, pessoal? Acho que a galera tava vendo sessão da tarde, velho. Foda, hein? Viu? Tava vendo sessão da tarde mesmo. Mas é isso aí, se transforma em macrófago. O que é? Monócito na corrente sanguínea é monócito. A partir do momento que ele vai para o tecido, ele é ativado e se transforma em quem? Macrófago. Então, joia. E essas citocinas vão aumentar a afinidade das integrinas e estimular o movimento direcional dos leucócitos, fazendo o quê? Chamando eles para lá, o movimento bem direcional para lá mesmo. E as principais citocinas, como interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral, vai atuar aonde? Também na medula óssea, estimulando a produção de neutrófilo nos progenitores dele ali. Isso funciona de uma forma que a gente tinha comentado. Essa citocina, quando funciona lá longe, como que chama? Por exemplo, ela foi produzida por um macrófago tecidual e está agindo lá na medula óssea. Qual é a forma de ação dessa citocina? Endócrina. Se fosse do lado, seria parácrina, e se fosse nela mesmo, uma autorregulação, uma autoação, seria autócrina. Então, beleza, sinal que a galera já está entendendo os paranauê dos trem. Eu vou colocar esse videozinho aqui, vocês conseguem ver? Dá jeito aqui, peraí, só pôr o som aqui então. Deixa eu só pegar o link desse aqui. Oh, shit. Para, negócio. Peraí, não para. Que esse videozinho aqui a gente já colocou mais de 10 vezes para rolar. Cadê o negócio? Aqui. YouTube. Opa, só colocar o link. A gente para a apresentação. Coloca apresentar, uma guia. Dedão da costária. Aumenta. Blood cells that help fight infection. At sites of injury, infection, or inflammation, cytokines are released and stimulate endothelial cells that line adjacent blood vessels. The endothelial cells then express surface proteins called selectins. Selectins bind to carbohydrates displayed on the membrane of the leukocytes, causing them to stick to the walls of the blood vessels. This binding interaction is of sufficiently low affinity that the leukocytes can literally roll along the vessel walls in search for points to exit the vessel. There, they adhere tightly and squeeze between endothelial cells without disrupting the vessel walls, then crawl out of the blood vessel into the adjacent connective tissue. Here, leukocyte rolling is observed directly in an anesthetized mouse. The up and down movement of the frame is due to the mouse's breathing. Two blood vessels are shown. The upper one is an artery with blood flowing from right to left. The lower one is a vein with blood flowing from left to right. Leukocytes only adhere to the surface of veins. They do not crawl out of arteries.
Some leukocytes are firmly attached and are in the process of crawling through the vessel walls, whereas others have already left the vessel and are seen in the surrounding connective tissue. When the blood flow is stopped temporarily by gently clamping the vessels, we can appreciate how densely both vessels are filled with red blood cells. Red blood cells do not interact with the vessel walls and move so fast under normal flow that we cannot see them. When the blood flow is restored, some of the leukocytes continue rolling, whereas all non-interacting cells are immediately washed away by the shear. Mas uma coisa que eu tenho curiosidade é como que foi feita essa filmagem disso aí mesmo, sabe? É um microscópio num pequeno tecido de rato. Eu acho que na época eu tinha até lido a respeito como é que era, mas é uma coisa bem diferente. É aquelas coisas que a gente vê só no Nat Geo, né? Mas é bem interessante como que funciona essas coisas e a gente vê essa agregação dessas selectinas, essas coisas. Você vê o leucócito parando, é bem interessante. E isso ocorre da mesma maneira com leucócito e com macrófagos, ou seja, não carece de eu repetir esse vídeo novamente se a gente estivesse falando de macrófago, beleza? Agora vamos falar em relação de quem? Fagocitose por fagócitos ativados. Quem são os fagócitos? Vamos pegar os neutrófilos e quem? Os macrófagos, que a gente tinha acabado de falar ali, né? Neutrófilos e macrófagos que são recrutados para os locais da infecção vão comer os micro-organismos que estão lá nas vesículas por um processo de fagocitose e depois destruir. Vamos aumentar essa imagem aqui para ficar melhor, mais bonito o trem ainda. É que eu não sei fazer animação que ela fica grandona, né? Deixa eu só... Opa. Tem um outro vídeo aqui que eu não sei qual que é. Estão conseguindo ver, né? O que vai acontecer nisso aqui, pessoal? Ó, temos um micro-organismo. Aqui são a manose, que principalmente está presente nas bactérias, um receptor de manose. O que vai acontecer? Tem várias manoses aqui. Ela vai se ligando aqui, aqui, e esse aqui se liga aqui também. E o que vai fazer? Vai conseguir mandar essa bactéria para onde? Para dentro da célula, formando o quê? Um fagossoma. Um fagossoma é essa célula, né? Esse corpúsculo dentro ali da célula que está presente o que foi fagocitado, a comida ali, beleza? Após essa fagocitação, o que vai acontecer? Opa! Volta. O que vai acontecer? Dentro da célula é produzido pelo retículo endoplasmático rugoso os lisossomas. Lisossomas são grânulos que dentro deles ali tem o quê? Enzimas, tem outras proteínas que fazem o quê? A digestão disso aqui. Isso é fundido um no outro. Olha que interessante aqui, ó. Após esse fagossomo se fundir com lisossoma, forma-se um fagolisossoma. É lisossoma, não. É lisossoma, não? Não tem dois S aqui, não. É fagolisossoma. Esse fagolisossoma, ou seja, vai liberar essas enzimas, vai ter outros agentes lá dentro. Vocês lembram disso aqui? Foi até uma perguntinha que eu tinha feito para vocês, se eu não me engano, da ativação do macrófago M1 para M2. Mas vamos lá. Vai ter, então, a morte desse micro-organismo por ROS. O que é ROS? Espécies reativas de oxigênio. Vai ter também por óxido nítrico. E também por enzimas lisossomais nos fagolisossomas. Aqui tem algumas enzimas também. Beleza?
Olha que interessante esse videozinho aqui, que eu vou ter que fazer o mesmo esquema. Deixa eu só pegar o link dele aqui de novo. E reduzir isso aqui. Bonito de novo. Deixa eu abrir aqui para vocês. Caramba, aqui, 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 para apresentar. Você podia ter como só alternar a cena, né? Vídeo da UFPR, bem interessante. Este é o macrófago e servirá de base para a construção de uma animação que você verá a seguir. Observe a levedura, que ao tocar a membrana do macrófago, liga-se a ela. O macrófago apresenta um grande número de lisossomos, que são fundamentais para o processo que será mostrado na sequência. Veja novamente. Formam-se expansões celulares denominadas pseudópodes, que se estendem ao redor da levedura, internalizando-a. O vacúolo formado é denominado fagossomo. Este fagossomo se funde aos lisossomos, os quais descarregam suas enzimas hidrolíticas no interior do mesmo. Dessa forma, acontece a digestão do material internalizado. Voltando à sessão da tarde, então, pessoal, vocês lembram como que funciona isso, então? Lembram não, né? Entenderam como é que é o esquema, então? Dessa união? Essa figura que eu tinha colocado ali anteriormente, ó, ela é bem tranquilinha para a gente entender isso certinho. Isso é bem de boa, né? Agora, como que é essa digestão? Igual eu comentei com vocês, a gente tem espécies reativas de oxigênio, óxido nítrico e algumas enzimas lisossomais ali, que já é produzidos pelos lisossomos. Isso é bem de boa. Aí, como é que a gente vai atuar essas lisossomos? Como é que elas atuam? Isso foi um pouquinho, eu lembro que vocês ficaram muito na dúvida na aula presencial disso também. Isso eu já comentei, da espécie reativa de oxigênio. O que eu tinha comentado em aula era da espécie reativa de oxigênio, que a gente vai ter o quê? Esse rosa aqui, é do English. Lembre, a maioria das siglas que nós tivemos na imunologia vão ser relacionadas a quem? Ao inglês. Se seu inglês é ruim igual o meu, não fique triste. Um dia você aprende. O que era isso? São agentes oxidantes altamente reativos que destroem micro-organismos. Como que gera isso aí? Vocês lembram daquele burst oxidativo? Isso aumenta a respiração da célula cerca de 100 vezes para aumentar o influxo de O2 ali, que vai funcionar de qual maneira? Lá dentro da célula, a gente vai ter o quê? O NADPH, que é uma forma inativa, mas com esse burst oxidativo, esse aumento na respiração, vai ter o quê? Um aumento de oxigênio, de O2 aqui bonitinho, aí vai ter uma reação química bonitinha, não sei se vocês lembram da química orgânica, ou da bioquímica que vocês tiveram com o André
ano passado, que tinha todo aquele cálculo estequiométrico, e eu não lembro disso mais, tem mais de 10 anos que eu estudei isso. Mas aí a gente vai ter a liberação do íon H+ aqui, que vai ligar esses dois ânions 2O2- aqui. Aí vai ficar só esse aqui, que aí com essa enzima superóxido dismutase vai formar H2O2 mais O2. O que é esse H2O2? A galera usa aí bastante, as meninas, no verão, água oxigenada. E a água oxigenada é uma espécie reativa de oxigênio. Ou peróxido de hidrogênio, até mais bonito falar, né? Obrigado, Ellen. Que isso, junto com íons cloreto, que vão estar no citoplasma ali, junto com essa outra enzima, mieloperoxidase, vai liberar água e um composto clorídrico. Eu esqueci o nome dele. Ácido clorídrico não é porque falta o H2. Mas esse composto clorídrico aqui, que também é reativo e elimina também os micro-organismos dentro daquele fagolisossomo. Beleza? Isso aqui é a parte das espécies reativas de oxigênio. Ou seja, forma basicamente água oxigenada ali para matar aquilo ali. Por isso que muitas vezes a gente usa água oxigenada para eliminar micro-organismos, limpando ferida, essas coisas. Entenderam? Esse é um dos motivos, que é uma forma reativa de oxigênio. Então, vamos lá. Do óxido nítrico, o que vai acontecer? Vai ser a partir de uma enzima chamada óxido nítrico sintase induzida, ou da sigla INUS, bem de boa, né? Ela vai estar ausente do macrófago em repouso, mas o interferon gama faz o quê? Quando ele é ligado a um receptor tipo TOL, ele vai ativar... Peraí, eu falei errado. Falei errado, desculpa aí, pessoal. No macrófago em repouso, ele está lá, mas de uma forma inativa ainda. O que vai acontecer? Quando tem um contato de um pump com um receptor tipo like, combinado com o interferon gama, é produzido o óxido nítrico. Entenderam? Eu acho que eu tinha confundido aquela hora mesmo, senão eu ia falar errado para vocês. Vou repetir aqui, que eu acho que foi um pouquinho confuso esse trem. Ó, o macrófago que está em repouso ali, que não teve contato com ninguém ainda, não comeu ninguém, não passou o rodo, não fez nada. O que aconteceu? A partir do momento que ele teve contato com um antígeno, que ativou um receptor tipo TOL, o TOIL, né, que fala, isso tinha interferon gama, aí sim produz o quê? A enzima óxido nítrico sintase induzida, que vai produzir esse óxido nítrico. Aí o que acontece? Esse óxido nítrico pode se juntar ao ROS e produzir mais radicais ali que vão matar esses micro-organismos. É como se fossem os famosos radicais livres ali que a gente tem no organismo, que pode ser danosos às nossas células. Basicamente isso, entenderam? E as enzimas proteolíticas são enzimas proteolíticas. A partir do momento que tem contato com uma proteína, vai eliminar essa proteína ali de dentro. Beleza? Isso é bem tranquilo da gente entender que esse aqui a gente tem um macrófago. Deixa eu ver só se eu negociei alguma coisa aqui. São ativados pelos produtos microbianos. Aqui está o micro-organismo. Aqui está um receptor tipo TOL. O que vai acontecer? Vai ter a liberação de citocinas. Fator de necrose tumoral, interleucina 1, interleucina 6, 12. Vai ter o quê? A inflamação e a imunidade adaptativa aumentada, principalmente por causa dessas, como é que eu falo? Dessas citocinas, né? Aí, o que a gente vai ter aqui também? Quando tem o contato com o interferon gama,
vai ter essa oxonitricosintase aqui, que eu esqueço o nome dessa enzima, deixa eu voltar aqui. Oxonitricosintase induzida, não? Como é que chama isso aí? Induzida, é isso mesmo. E produz óxido nítrico. Também, com essa ligação que vocês estão vendo aqui, vai ter espécies reativas de oxigênio e vai matar o micro-organismo. E do sistema complemento aqui a gente não falou ainda, mas é o mesmo esquema disso aí. Beleza? Eu acho que hoje a galera está pouco participativa. Acho que o frio deve estar quente aí para o pessoal. Hoje, pessoal, é basicamente isso a aula, ou não? Ou eu confundi? Deixa eu voltar meu negócio aqui. Eu perdi meu... Isso. Por hoje, a aula é basicamente isso. O que nós vamos falar amanhã? Amanhã, naquele mesmo bate-horário, depois da sonequinha sua, da Daninha, 2 horas a gente vai conversar sobre consequências sistêmicas e patológicas da inflamação. Isso eu já até citei em relação à febre, ao edema, aos sinais da inflamação mesmo, a resposta antiviral, como ocorre, a estimulação da resposta imune adaptativa e a regulação da resposta imune inata. Esses são os 4 temas aqui que eu quero abordar na aula de amanhã. E depois disso, dessa aula de amanhã, a gente vai falar do sistema complemento e do MHC. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Ou tá tranquilo isso aí? Vou encerrar a gravação.